Boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. No domingo passado eu ministrei no capítulo 12 e hoje eu vou ministrar no capítulo 14. E eu disse que dons são manifestações da graça de Deus, qualquer pessoa pode ser usada por Deus, por quantos dons o Senhor quiser, porque é Deus quem dá, que distribui segundo a sua vontade. E eu quero hoje pensar com vocês aqui que o exercício dos dons na comunidade deve manifestar a presença de Deus. E por isso eles têm critérios. A Bíblia estabelece critérios para que a igreja avalie o exercício dos dons espirituais. Então, nenhum dom, pregação, línguas, profecia, doação, ministração, nenhum dom pode ser exercido sem ser julgado e avaliado. E julgar não é atribuir uma sentença, definir que a pessoa já é uma herege, não. Esse tipo de julgamento Jesus condena, não julgarás. É quando você atribui à pessoa uma sentença e já fechando que ela está errada pelos seus próprios critérios subjetivos. Então, o julgamento bíblico é um julgamento que vai avaliar, vai esperar, vai avaliar a pessoa, vai avaliar o conteúdo, vai avaliar as respostas. E a Bíblia nos ensina que todos os dons devem ser. Então, vamos ver os critérios para o exercício dos dons. Capítulo 12, versículo 31, Paulo começou lá dizendo assim: procurai com zelo os melhores dons. A expressão procurai com zelo, no original, é só zelo. E ela deve ser traduzida por desejar intensamente os melhores dons. Porque já que quem determina e quem dá é o Espírito, aquele que busca não pode escolher que dom, ele pode até desejar este ou aquele dom, mas ele não tem a prerrogativa de escolher. Quem dá, quem administra é o Espírito Santo. E aqui ele vai dizer que o primeiro critério para o exercício dos dons espirituais é que nós tenhamos um desejo intenso pelos melhores dons. Bom, esse pronunciado, ele já antecipa que existem dons melhores que os outros. E aqui em 1 Coríntios 14, 12, diz assim: assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, os dons são para a edificação da igreja. Presta atenção nisso. Qual é a regra para o exercício do dom espiritual? Que a igreja seja edificada. Uma igreja edificada é uma igreja que é desafiada pela palavra a viver em amor e serviço profundo. É uma igreja que é desafiada pela palavra a se ministrar mutuamente através do exercício dos dons para o crescimento das pessoas, para que elas cresçam à imagem e semelhança de Cristo. E uma igreja que está sendo edificada é uma igreja que está desafiada a testemunhar de Jesus ao mundo e com amor a Deus, a oração e a palavra. Isso é uma igreja que é edificada. Então, o dom precisa fazer isso. Se o dom não faz isso, a igreja precisa julgar. A igreja precisa dizer o que a palavra de Deus diz. Tem muita gente que não gosta disso, tá? Semana eu vi aquele menino novamente falando bobagem, né? O do The Power, de não sei, você já sabe quem é, né? Ele estava numa igreja e chamou o nome de uma pessoa e dizendo: você que acha que eu sou um falso profeta, eu vou falar da sua amante.
Aí andando no corredor da igreja dizendo isso, eu vou agora expor a sua amante. Meu irmão, isso não é dom de Deus. Isso é acusação. Isso é crime, inclusive. Mas é impressionante como a igreja fica maravilhada com esse tipo de coisa. Qual é o critério para o exercício do dom? Edificação da igreja. Olha o que Paulo vai dizer em 14:2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, em espírito fala em mistério. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Quem fala em outra língua, a si mesmo edifica. Isso aqui é um contrassenso. Me parece que é quase uma ironia. Paulo diz assim, caramba, os dons, o critério dos dons é a edificação da igreja. Agora o dom de língua é um dom egoísta. Edifica só a pessoa. E aí, ele vai dizer assim, eu quisera, versículo 5, que vós todos falassem outras línguas, mas muito mais que profetizasseis. Pois o que profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar. Agora, presta atenção aqui, é importante a gente interpretar as Escrituras. Paulo está dizendo que a profecia, segundo o versículo 3, o que é profecia no Novo Testamento? Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios 14, versículo 3. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Isso é a palavra de Deus. Quem profetiza, fala a palavra de Deus. Aí Paulo diz assim, existe uma exceção onde o dom de língua é superior à pregação da palavra. Aí eu duvido. Aí ele fala assim, não tem, quando há interpretação. Aí, meu irmão, se a Bíblia está dizendo que a profecia é o dom mais importante, nós deveríamos desejar que todos profetizassem, que todos conhecessem as Escrituras e falassem das Escrituras, edificando, consolando e ministrando a vida das pessoas. Para o dom de língua ser superior, ele tem que ser uma exposição profunda da palavra, e não uma revelação de questões circunstanciais da minha vida, da sua vida. Porque não pode, você está entendendo? Não pode. Para o dom de língua ser superior à palavra, ele tem que falar a palavra com profundidade maior, pela interpretação. Revelação que Deus dá à pessoa que interpreta. Se isso não acontecer, então ele não tem valor. É o que Paulo está dizendo, né? Ele vai dizer no versículo 3, o que fala em outra língua a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que falasse em outras línguas, mas muito mais que profetizasses. Quem profetiza é superior. Então, qual é o critério? Usar os melhores dons. Aqui, no capítulo 12, Paulo vai falar que todos os dons são manifestações. Mas aí, ele lá no finalzinho do capítulo 12, ele faz uma lista que contém mestres, profetas, acho que apóstolos, e esses dons, eles não são temporários, eles são permanentes. Mas é curioso que quando Paulo cita eles, ele fala assim, colocou Deus em primeiro lugar, falando da ordem de prioridade dos dons, profecia, mestre, e aí depois os outros. O que significa que para a Bíblia, a questão mais importante não são manifestações sobrenaturais. É a ministração da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento profundo. Com isso, eu não estou dizendo que a igreja não deve ter variedade de dons, porque Paulo já ensinou isso em 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, Pedro capítulo 4, ele vai falar da diversidade dos dons. Mas ele está aqui dizendo claramente que o dom de língua, ele é um dom inferior. Por que tanta gente quer falar em línguas? Se ele diz que é um dom inferior. E tem mais, tá? O ideal não é que a mesma pessoa fale em línguas e interprete. Não, porque aí você fica afetado. O ideal é que ele tenha o dom de língua e Deus dê o dom de interpretação para outra pessoa. Entendeu? Porque são critérios diferentes.
Por isso, Paulo diz, deseje os melhores dons. Você pode desejar o dom de curar, operação de maravilhas? Pode, mas esses não são os melhores dons. Você pode desejar o dom de fé? Pode. Eu disse no domingo passado que quem quer ser usado por Deus, deseja ser usado por Deus. Então, você sabe qual que é o critério para Deus usar alguém? É a pessoa querer. Eu disse, não tem a ver com sua fé. Fé, uma fé extraordinária, isso não significa nada. Por que não significa nada? Porque quem dá a fé extraordinária é Deus. A pessoa recebeu, então ela não tem mérito por ter uma fé extraordinária. E a Bíblia fala de Deus se manifestando a incrédulos e pagãos. Faraó, Nabucodonosor, Ciro. No Novo Testamento tem um centurião que chega para Jesus e pede para ele curar um servo. E Jesus, se for na sua casa, ele falou, não precisa não. Olha, eu sou um homem que tem autoridade e tem um homem sob a minha autoridade. Eu digo para esse, ele faz. Digo para aquele, ele faz. O Senhor, basta uma palavra. E acabou, está resolvido. Você sabe o que Jesus disse para ele, para aquele pagão? Você sabe? Dorme com esse barulho. Nem em Israel atual eu vi uma fé como desse homem. Um pagão. Dorme com esse barulho. Você sabe que tem um profeta no Antigo Testamento que escreveu o seguinte. Você conhece esse texto, né? Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Falando, não faria? Sabe quem foi esse profeta? Alguém sabe? Balaão. Balaão era um profeta pagão, que teve visões, revelações, falou com um burro. Aliás, o burro falou com ele, né? Teve palavra de Deus sobre a vida dele, visões, e era pagão. Então assim, dom é uma manifestação da graça. O que você precisa fazer é só desejar. A santificação e a piedade e a vida cheia do Espírito é o beabá da vida cristã, gente. É o beabá. Todos são chamados para viver cheio do Espírito Santo. Todos são chamados para amar ao Senhor. Todos são chamados para se santificar. Agora, o dom, ele é dado por graça. Então, vou dizer para você, não se impressione com ninguém que exerça dons na igreja, e mesmo que esses dons sejam extraordinários, não se impressione. Porque essa pessoa, ela não tem mérito nenhum para ser um instrumento da manifestação sobrenatural. Por quê? Porque a Bíblia organizou os dons debaixo da manifestação sobrenatural do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz assim, Deus dá quando quer. Uma igreja pode experimentar isso inúmeras vezes. Uma pessoa pode experimentar dons diferentes, porque é o Espírito que distribui. Hoje você pode ser usado com curas e milagres. Amanhã você pode ser usado com doação. Outra vez você pode ser usado como mestre. Enfim, nós podemos ser usados de diversas maneiras. Agora, o que você precisa é querer. Deus usa as pessoas que querem. Você sabe que eu estou com pressão baixa hoje, então eu vou bem de marcha lenta hoje aqui. Vocês tenham misericórdia de mim, orem por mim. Mas eu tenho dito que tem igrejas em Maringá e no Brasil que experimentam mais manifestações do que a Igreja Batista Vila Sete. E são verdadeiras. Você sabe qual é a diferença entre eles e nós? Não é que eles creem, eles têm fé, não. É que eles querem. É isso, eles querem ser usados. E há uma outra diferença entre eles e nós, que pelo menos deveria ser uma diferença, eu não sei se é, mas deveria, é que quando as coisas acontecem lá, eles dizem assim, foi por minha causa. E nós devemos dizer, Deus fez algo extraordinário, é porque é Deus quem faz a obra, não nós somos instrumentos. Então, o critério aqui é esse. O segundo critério é que todas as manifestações devem ser julgadas, avaliadas. Você sabe que Jesus curou um leproso e ele deu uma ordem para ele interessante. Você sabe qual foi a ordem?
Ele diz assim: vai ao sacerdote e mostra que você foi purificado. Equivale a dizer o seguinte: você foi curado aqui na igreja de câncer? Vai lá, tira uma radiografia, faz exames e deixa os exames mostrar que isso aconteceu. É isso. Jesus falou: vai lá para o sacerdote, para ele olhar se você foi curado mesmo. Não há nenhum problema nisso. E aqui ele vai falar alguns critérios. Quais são os critérios? Primeiro, edificação da igreja, nós já vimos isso. 14, 26, que fazer, irmãos, quando um se reunir, um tem salmo ou tem doutrina, traz revelação, aquele outro língua, interpretação, seja tudo para edificação da igreja. Segundo critério é que línguas, só com interpretação e um de cada vez. Olha aí o texto, eu gosto de olhar o texto, porque senão você vai falar que o pastor está falando bobagem. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, não seja mais do que 2 ou 3 sucessivamente. Não é 2 ou 3 ao mesmo tempo, tá? Está proibido. Proibido. É uma pessoa só falando com interpretação. Fora disso, não deve. Ele diz assim, que muito 3 sucessivamente, e que haja intérprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo com Deus. Alguém já viu igreja onde o pessoal fala em língua tudo ao mesmo tempo? É muito comum, né? A Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe isso. Porque Paulo disse assim, o culto, ele tem que ser feito com decência e ordem. Então é um de cada vez. E tem uma outra diferença, aquele culto lá era diferente desse culto, tá? Aquele culto lá era numa casa, onde a informalidade era maior. 4º século só, em Roma, que por causa de Constantino, as igrejas começaram a construir templos. Até então eram reuniões em casas. Então assim, em casa você tem critério de, pode falar, tem um irmão que interpreta, conversar sobre isso. Aqui na igreja é complicado. Mas o critério é esse, é um de cada vez. Não tem intérprete, fica calado. Fala com você e com Deus aí. Na igreja não. Então não vem dizer que nós não cremos nos dons, nós cremos nos dons. Mas nós cremos que existem critérios para o exercício dos dons espirituais. Olha o que diz o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Tratando-se de profetas também, fale 2 ou 3, em ordem. E os outros julguem. Julgar aqui é passar por um crivo. Tem alguém falando a palavra de Deus? Abra a Bíblia. Veja se isso está na Bíblia. Veja se é uma interpretação coerente das Escrituras. Porque no final dos tempos a igreja será enganada. E as pessoas vão estar cheias de comichão, como as Escrituras dizem, nos ouvidos. E vão procurar pregadores segundo os seus próprios corações. Ou ouvirem o que querem e não o que a palavra de Deus diz. Então como é que você ouve a palavra de Deus? Como é que você ouve um profeta? Você ouve um profeta com a palavra de Deus aberta. Pastor Paulo, Benjamin, Bruno, Pedro, aqui eles são julgados. Nós somos julgados. Nós somos julgados. Esse julgamento que você compara o que você está ouvindo com o que nós estamos dizendo. E curioso aqui nesse texto, meu querido irmão, é que não existe dom de revelação na Bíblia. Pois é, onde é que as pessoas viram isso? Dom de revelação. Não tem. Aqui no texto, presta atenção, olha lá. Versículo 30. Leia o 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação, ou seja, se um profeta trouxer uma compreensão mais profunda de Deus, é isso que ele está dizendo, não é revelação do seu coração, de que você vai ganhar um emprego, que você vai passar na universidade, que Deus vai te dar uma noiva, que você vai casar, não é esse tipo de revelação. Esse tipo de revelação não tem na Bíblia. A revelação aqui é a revelação da profecia, da palavra que edifica, exorta e ensina. Agora, a palavra pregada, ela revela coisas do nosso coração. Meus irmãos, quantas pessoas que me procuram, pastor, você falou isso, e eu vim aqui, e eu ouvi o culto inteiro, e era exclusivamente para mim.
o Espírito de Deus sabe o milagre da profecia, é que a gente se prepara, faz o melhor, mas o Espírito torna a palavra em vida na sua vida. Poder para transformar a sua vida. Ela revela os segredos do seu coração. Então ele diz assim, os outros julguem. E é curioso que essa palavra revelação aparece novamente em 1 Coríntios 2,10. Mas Deus revelou pelo Espírito. A mesma palavra que aparece aqui por revelação. E sabe o que a revelação traz lá em 1 Coríntios 2,10? Ele diz assim, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. O que é revelação? Revelação é uma exposição profunda de Deus, da grandeza, das profundezas, do mistério, da verdade, da glória de Deus. Isso é revelação. Meus irmãos, eu não tenho dúvida que essas igrejas, eu não tenho dúvida que essas igrejas que revelam CPF, identidade, número de identidade, eles foram pesquisar sobre a sua vida, porque você sabe, né? Hoje, com a internet, você pode pegar CPF, RG, de quem você quiser. Vão lá no seu Instagram, no seu Face, lá, aí pesquisam a sua vida, anotam e dão para o pastor. Aqui na nossa comunidade nós tivemos uma pessoa que vocês conhecem, que ele falou que ele fez isso, estava lá em São Paulo, na igreja do Ernesto, não era do Ernesto Guini, não, era de um outro pastor, uma igreja pentecostal, e ele tinha a incumbência de procurar, de buscar o pastor que ia pregar naquela noite. Aí o pastor começou a fazer perguntas sobre membros da igreja. Quais são os membros regulares da sua igreja? Fulano, eles estão passando dificuldades de luta, estou anotando. Aí, na hora do culto, ele começou, Deus está me revelando, a irmã Maria aqui, o senhor está falando que você está lutando lá com o seu marido, mas Deus vai te dar bênção, irmã, fica firme aí no Senhor. E aí esse amigo ficou olhando aquilo, falou assim, eu não acredito, eu falei tudo isso para ele. E tem outra coisa, tá? Tem gente que é intuitiva. Cadê a Mari? Está aí a Mari? Está. A Mari estava em casa, tinha uma colega da Paulinha lá, afastada da igreja, virou para a Mari e disse assim, Mari, e começou a falar da vida da Mari. A Mari ficou assustada. É revelação isso aí? Não, é intuição. Tem gente que é intuitiva. Olha para você, por causa da experiência de vida, começa a avaliar você, sua expressão, suas atitudes, seu rosto, aí começa a falar, aí o besta, Deus falou, meu coração não falou nada. Eu não estou falando que Deus não possa falar, Deus fala do jeito que Ele quiser, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a revelação é falar das profundezas de Deus. E mais, olha o que ele diz no versículo 31, todos podeis profetizar um após o outro, todos aprenderem e serem consolados. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que é isso aqui? Esse negócio, eu estava lá, e aí o espírito veio e comecei a rodar, e eu não tive controle, isso é coisa do diabo. A Bíblia fala que o espírito do profeta está sob o domínio do profeta. Então, o Senhor se manifesta em mim, eu tenho controle. Ele me revela algumas coisas, eu digo assim, Senhor, eu não vou falar. Fala o meu coração, me dá visão de algumas coisas, eu digo, eu não vou falar. Eu vou orar pela pessoa. Eu defino o que eu vou fazer com aquilo que Deus coloca no meu coração. Então, lembre disso. Esse negócio de que a pessoa não tem controle não é bíblico. O espírito do profeta, isso aqui se aplica a todos os dons. Todos. Olha o que Paulo diz em 14:37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que tudo que eu estou dizendo aqui é mandamento do Senhor. Se alguém o ignora, seja ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo, desejem o dom de profetizar e não proibais de falar em línguas, desde que, como ele diz aqui, tudo porém seja feito com decência e ordem. Então nós acreditamos nos dons. Nós acreditamos que Deus fala conosco. Eu já tive muitas experiências. Eu estava fazendo um exame para passar para a 5ª série. Estava sendo ajudado por uma menina.
E eu fui para a casa dela estudar, porque eu tinha 20 anos de idade, 10 anos sem estudar. Precisava de ajuda para entender coisas básicas que eu não sabia. E eu passei a noite inteira estudando, porque a prova seria feita no dia seguinte. E eu saí da casa dela umas 3 horas da manhã, não tinha mais ônibus. E eu precisava estar lá no lugar da prova cedo. Eu comecei a ficar desesperado. E aí, aquele silêncio na Ana Costa, rua, Avenida Ana Costa de Santos. Eu levei os meus olhos e falei, Senhor, o Senhor pode trazer alguém para me levar para casa? Eu preciso ir para casa descansar um pouco, Deus. Eu não mereço nada, mas o Senhor é bom. Pode ser, inclusive, um homem afetivo, se o Senhor quiser. Eu vou falar de Jesus para ele, desde o momento que eu vou entrar no carro até a hora de chegar em casa, Senhor, em nome de Jesus. Eu abri os olhos, parou um carro na minha frente. Aí ele abriu o vidro e falou, e aí, bonitão, quer uma carona? Bonitão, né? E aí eu falei, quero sim, eu moro na João Pessoa. Só que eu vou dizer um negócio para você. Eu estava aqui orando para que Deus trouxesse alguém, Deus trouxe você, senta que lá vem a história. E comecei a falar, não deixei ele falar nada. Jesus, 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 Jesus. E ele me olhando com os olhos desse tamanho, quando ele chegou, é aqui, aqui, Deus te abençoe. E Jesus te salva, Jesus te ama, e foi embora. Se salvou ou não, não sei. Mas Deus é Deus. Eu poderia contar inúmeras experiências com Deus, Deus falar no meu coração, ministrar. Porque não é sobre mim, você entendeu? Não é sobre você. Não. O que Deus quer que você faça? Que você se coloque diante dEle. Dê passos. Fala, Deus, usa a minha vida. Usa a minha vida. Por último, as manifestações do Espírito devem revelar a presença de Deus. De forma profunda. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus. Quando você começa a construir uma compreensão de Deus, você fica extasiado, maravilhado com Deus. Ele inspira você. Ele é o motivo do seu canto, do seu levantar. A Mari chegou aí. Está falando mal de você, Mari. Já soube, né? Mas ela revelou ou não revelou, né? Coisa da sua vida, aquele dia, lá em casa. A menina falou, né? Você lembra dela, aquela amiga da... falou-se de você e falou de uma outra pessoa que eu não lembro quem foi. A Vitória. Não vou dizer o que ela falou, fica tranquila, né? Só que você é uma pecadora ainda. Não, não. Coisas pessoais. Eu disse assim, sabe como é que é o nome disso? Intuição. Tem gente que é intuitiva. Intuitiva. Por exemplo, eu olho para você e eu tenho a impressão que você passou uma semana de preocupação. Olha lá, tá vendo? Ó, profetizei, revelei. Mas não é revelação não, gente. Isso aí é intuição. Não é revelação. Ou então fala assim, Deus está me dizendo que tem gente que estou de cabeça. Eu vou levantar a mão, pé, joelho, e aí mais alguns aqui. Ah, Deus está me revelando que tem gente aqui passando dificuldade financeira. Ah, vá. Plantar batata. Aí lamber sabão e plantar batata. Eu ia falar, vai plantar sabão e lamber. É isso aí mesmo que você ouviu. Eu sou ótimo para fazer ditado. Entendeu? Não. As manifestações do Espírito, esse texto para mim é um dos textos mais lindos da Escritura. Abra aí, capítulo 14, verso 23. Se toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, eles dirão o que sobre nós? Se todo mundo ficar falando em línguas, o que eles dirão? Vocês são loucos? Meu irmão, é óbvio. É óbvio. Você chega num lugar, está um monte de gente falando umas línguas, e aí todo mundo fala ao mesmo tempo, assim, o que você pensa que é um hospício? É um hospício, pessoal tudo louco. É óbvio. É óbvio. Quem é que entende essa loucura? E isso não é das piores coisas, né? Você dá uma passeadinha na internet, você vê cada coisa, e fala, meu Deus, o que é isso? O cara rodando que nem peão, dizendo que está rodando no Espírito Santo. Então olha só o que ele diz. Não dirão que estão loucos, porém se todos profetizarem, profecia é o melhor dom, hein? E entrar algum incrédulo ou indouto,
Ele é por todos convencido e por todos julgado, tornam-se manifestos os segredos do seu coração. Nós não precisamos expor as pessoas para que a palavra de Deus fale sobre as angústias da alma humana. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a resposta para a sua angústia existencial, para as suas dores emocionais, para os seus medos. E a palavra de Deus, ela está aqui no seu coração a respeito disso. Dizer para você que você é humano, é natural que você tenha medo. Dizer para você que é humano você ter dúvida. É humano você, inclusive, ficar com raiva de Deus. Tem gente que, quando sente raiva de Deus, tem a impressão de que está amaldiçoado. Não. Se você perguntar para mim se eu já tive raiva de Deus, eu já tive. Eu pedi perdão, mas eu tive. Uma das vezes foi quando eu vi a netinha do Tadeu morrendo lá no hospital. Menininha de, sei lá, 1 ano e pouco, cheio de tubos, sofrendo. Eu falei, Deus, como é que o Senhor deixa esse negócio? E fiquei com raiva. Eu fui para Deus pedir perdão, falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor sabe, me perdoa. Mas é humano, é humano, é humano. A gente ter dúvida, ter medo. E Deus quer usar você, e Ele diz assim, ó, quando a palavra é ministrada, os segredos do coração são revelados. Aquelas coisas que angustiam você, a palavra de Deus é a resposta para você. Ela fala ao seu coração. É o que Paulo fala sobre dom de línguas. A ministração da palavra é a resposta de Deus. E quando nós somos usados com dons de uma forma adequada, Deus se revela. Deus se revela. A palavra revela as profundezas de Deus. E você chega aqui com um monte de anseios errados. Nós chegamos na igreja com anseios errados. Nós achamos que se Deus aumentar o nosso salário, nós vamos viver uma vida feliz. Nós achamos que se nós tivermos saúde, agora nós vamos viver bem. Se Deus converter o meu filho, agora sim. Se a gente vê, e aí Deus sabe, o que você precisa é colocar o seu coração e descansar no poder soberano de Deus. Atendi um pastor, junto com o pastor Arlindo essa semana, e ele veio falar das dores da alma dele. E nós ouvimos, e depois eu disse para ele assim, olha, é legítimo você ter tristeza, ter dor, é legítimo você querer livramento, libertação, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele pode te dar paz em meio às angústias e aflições da sua vida. E porque se eu e você não aprendermos a viver bem com Deus, diante da frustração, você vai morrer, você vai adoecer. Por quê? Frustração o tempo inteiro. Fico frustrado com a igreja fica frustrada comigo. Fico frustrado com a Carmen fica frustrada comigo. Fico frustrado com a Thalita fica... Fico frustrado com você fica frustrado com seu marido, com seu irmão. Assim, você tem que trabalhar isso no seu coração. Deus, a minha felicidade não está nisso. Quando os dons são exercícios da comunidade, Deus traz resposta que você nem esperava, mas são as respostas que vão mudar a sua vida. Os dons, eles revelam as profundezas de Deus. O que eu e você precisamos? Conhecer a Deus profundamente. É só isso. É esse conhecimento de Deus que faz as pessoas cantarem e agradecerem a Deus em meio às lutas e ao sofrimento. É isso. Ele se abre e fala, Senhor, revela para mim coisas do Senhor, profundidade da Tua graça, do Teu poder, da Tua soberania, usa a minha vida, e Deus vai ministrando ao seu coração, e você vai entendendo que a razão da sua alegria é só Jesus.
Se você tiver Jesus de verdade, você pode estar doente, você pode perder pessoas queridas, você pode perder condição financeira, você pode perder, mas se você tiver Jesus, Jesus vai te dar graça para enfrentar. Ele é a razão da nossa vida. Jesus é a alegria dos homens. Ele é a minha alegria, a razão da minha vida. Eu estou aqui me sentindo muito mal por causa da pressão. E hoje eu já quase desmaiei por levantar algumas vezes, escureceu e tal. Mas Jesus é a minha alegria. Jesus é a minha alegria. E eu espero em Deus que você, como comunidade Igreja Batista Vila 7, você diga para Deus, usa a minha vida. E sabe, a gente fica dizendo que Deus não nos usa. Esses dias eu estava conversando com o Pedro lá em casa, né? E a Ju. Aí eu estava contando as minhas histórias, né? Aí ele falou assim, eu também gostaria de ter mais experiências com Deus. Eu falei assim, vocês têm. Aí eles contaram várias, né? De como Deus ministrou de forma sobrenatural na vida dele, fez suprimento. Querido, Deus faz isso com todo mundo. Eu tenho certeza que eu poderia chamar qualquer pessoa aqui e falar assim, fale da maneira como Deus tem trabalhado na sua vida. Você vai ter coisa para contar. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente. E quer usar a minha vida e a sua vida. O que Deus quer que você faça? Se coloque nas mãos de Deus. Não é por sua competência, não é por sua santidade, não é por sua ética, é por sua moral, é pela manifestação do poder do Espírito e para a glória de Deus, para que a igreja seja edificada. Amém. Quero convidar os diáconos. Nós vamos ter a distribuição da ceia. Quem é que pode participar da ceia? Qualquer pessoa que esteja em comunhão com uma igreja que vive de acordo com a palavra de Deus. Seja convertido. Então, se você dá a menor para ela, por favor. Se você é convertido, está em comunhão com uma igreja que vive de acordo com a palavra, você é nosso convidado. Então, enquanto nós cantamos, você recebe os elementos e aguarda para participarmos juntos. Louvado seja teu nome, Senhor.
pastor disse, quem está habilitado para tomar a ceia do Senhor? Todos aqueles que colocaram sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todos aqueles que foram purificados dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro. E todos aqueles que foram unidos ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, se você crê no Senhor Jesus, você está habilitado para participar da ceia. Os seus pecados não podem mais fazer separação entre você e Deus, porque Cristo pagou esse preço. Nada mais pode nos afastar do amor de Deus. Ninguém poderá nos arrebatar de suas mãos. Nós estamos para sempre seguros na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Comeremos agora o pão em memória daquilo que Cristo nos ensinou. Como no pão. Querido Deus e amado Pai, nós queremos te exaltar o teu santo nome, Jesus. Agradecer, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz, meu Deus. Ali o Senhor morreu pelos meus pecados, o Senhor morreu pela humanidade, meu Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, Jesus, porque nós somos tão falhos e tão pecadores. E nós precisamos de Ti, Jesus. Nós não podemos viver sem a Tua presença, ó Pai. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, venha sondar o nosso coração, Senhor Jesus. Olha, Deus, para dentro de nós. O Senhor tem toda a liberdade, Senhor, porque nós somos os Teus filhos. Nós somos a casa do Deus Altíssimo. Nós somos a morada do Deus Eterno, meu Deus. Por isso, Senhor, limpa, nos purifica com Teu sangue, Senhor, e nos torna semelhante a Ti, Jesus. Nos torna, meu Deus, semelhante a Ti, perfeito, Senhor Jesus. Ó Deus, que em nome de Jesus, meu Deus, que nós venhamos viver para o Teu louvor, para a Tua glória, Senhor Jesus. E que todo o nosso ser, Pai, que todo o nosso ser, Pai, seja para o Teu louvor e para a Tua glória, Pai. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É isso que nós fazemos. Nós nos lembramos do sacrifício do Senhor, mas também da sua ressurreição. Ele prometeu que Ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E que Ele retornará assim como Ele subiu. O reino do nosso Senhor se manifestará de uma vez por todas. Toda a morte, todo o sofrimento, todas as nossas expectativas serão cumpridas no nosso Senhor e no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar no cálice. Mais uma canção antes de eu ir embora.
Estava preso em vergonha e dor. Como poderia esse peso levar? Era o meu fim até te conhecer. Respirava, mas sem viver. E as falhas tentei esconder. Era o meu fim até te conhecer. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, e da escuridão me livrei. Tua graça me resgatou. Liberdade é o que me deu. Eu renasci quando te conheci. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, que da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, que da escuridão me livrei. Fui resgatado do meu pecado, quebrou cadeias com o peso de sua glória. Estava órfão e sem abrigo, mas o Senhor me tornou seu filho. Estava quebrado, fui restaurado, o seu amor é o ar que eu respiro. Olhos abertos em um futuro, pois você me chamou. Da morte eu me levantei. Glorioso dia, que da escuridão me livrei. Chamou meu nome, da morte eu me levantei. Glorioso dia, que da escuridão me livrei. Uma boa noite, vá com Deus, vá em paz. Uma boa semana.